Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu lar e que essa palavra possa alcançar você em plena comunhão com o Senhor. Capítulo 15 do livro de Provérbios começa dizendo assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Meu Deus, que palavra! Muito apropriada, muito certo. E serve para os dias atuais em que as pessoas andam tão estressadas. As pessoas não têm mais calma, as pessoas não sabem dialogar, não sabem conversar. Tudo é na base da cacetada, do coice, da pancada. Mas a palavra de Deus, com a sua sabedoria, não falha nunca. Recentemente eu via um pastor pregando na igreja dizendo que com ele era no braço. E eu pensando, meu Deus, se acontecer dele perder o controle, ele é um homem, eu entendo, mas falar isso no púlpito, ou seja, ele já está se preparando para sair no braço com qualquer um, ele não está preparando para tomar um tapa desse lado e mostrar o outro, não, ele está preparando para sair no braço, que ele fala, comigo aqui é no braço. Espera aí um pouquinho, cadê o amor, a humildade, cadê a sofreguidão? Porque Paulo diz assim: porque não sofreis antes o dano, porque não sofreis o prejuízo. Agora a pessoa chega lá e fala uma coisa dessa, mas entra em contradição com essa palavra, porque a palavra diz bem claramente: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. E você percebe isso no dia a dia, quando você vai tratar com alguém, seja você que toca a demanda ou a pessoa que responde com humildade, com mansidão, ela acaba, se não ganhando a causa, pelo menos sofrendo menos prejuízo. Mas se alguém é chamado a atenção, revida, vira briga, vira discussão. É por isso que nós precisamos aprender a ter mansidão. O apóstolo Pedro diz na sua carta que Jesus deixou um exemplo incomparável. Porque como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eles falavam, eles difamavam, eles caluniavam, eles injuriavam, eles ofendiam. Eles faziam tudo aquilo que pode tirar um homem do sério, mas ele não abriu a sua boca. E a calma dele foi tanta que acabou aborrecendo até o próprio Pôncio Pilatos. Diante de Pilatos, quando ele esperava uma reação daquele homem, ele: olha, os teus patriotas te entregaram a mim, e você não diz nada, não responde nada? Não sabe que eu tenho o poder para te matar e para te soltar? Então Jesus disse bem calmamente para ele: nenhum poder teria sobre mim se não te fosse dado do alto. Ou seja, Deus é quem realmente tem o poder. E ele ficou numa situação tão difícil ali que ele queria soltar Jesus de todas as formas, só não fez isso por causa da maldita politicagem. Porque eu sempre falo que a política é uma coisa boa, mas a politicagem não presta, a politicagem não é de Deus. Então guarde isso: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. O verso 2 diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Então vamos entender de uma outra forma isso aqui. O que significa essas palavras? Adorno significa enfeite. Então a língua dos sábios enfeita a sabedoria, ela derrama a sabedoria por onde ela passa. Os conselhos são sábios, as ponderações são sábias. Hoje à tarde ainda uma colega professora me chamou para dizer que precisava tratar o assunto de uma aluna de uma forma mais sábia para a gente não perder o bom relacionamento com a garota. E eu reconheci a sabedoria dela e disse: faça como você achar melhor, porque eu acho as suas ponderações muito prudentes e muito cheias de sabedoria. Por outro lado, o versículo diz que a boca dos tolos derrama estultícia. Estultícia é tolice, é loucura, é delírio. E os tolos fazem isso, abrem a boca e não pensam no que fala. Eu sempre digo que a pessoa calada ela é mais inteligente, porque ela não sai falando o que vem na mente, ela processa o pensamento, ela tenta ver se está certo aquilo, se não está, e enquanto ela exercita o poder de pensar, ela vai ficando cada vez mais inteligente e melhorando até a memória dela. Portanto,
Obedecer à palavra de Deus nos deixa mais inteligentes, com a memória melhor, previne doenças como Alzheimer, entre tantas outras coisas. Ou seja, quem obedece a Deus só tem a ganhar e nada a perder. O terceiro provérbio desse capítulo diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então é uma alerta para os bons, porque quando nós falamos Deus está vendo o que você está fazendo, uma pessoa faz coisa errada, Deus está vendo o que você está fazendo. Mas muitas vezes nós não falamos isso para o bom. Aquele que se esforça para fazer o bem, para andar direitinho, que às vezes sofre para fazer justiça, que é perseguido, nós não falamos para ele: olha, o Senhor está te vendo, Ele está te contemplando, Ele vê o que você está fazendo de bom, como você está honrando o nome dEle. Nós não falamos, e precisamos falar, precisamos lembrar a pessoa que realmente a pessoa, ela está sendo contemplada pelo Senhor, ela vai ser recompensada por Deus, para que as pessoas não desanimem de fazer o bem. Lá em Gálatas, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos desfalecer em fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não devemos nos cansar de fazer o bem. O quarto provérbio diz: a língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. A língua benigna, a língua que só fala coisa boa, que só fala coisa alegre, porque olha, sinceramente, tem pessoas que só vê coisa errada na vida, só vê coisa negativa. Tem gente que é muito pessimista, muito negativo, nunca vê nada de bom, não tem motivo para agradecer, para louvar a Deus, não tem motivo para se alegrar, vive entristecido, amargurado, amargurando a vida de todo mundo, porque nada presta, nada serve, nada tá bom. E só fala daquilo que está no coração. O coração é maligno, então, ou seja, a perversidade está no coração da pessoa. E essa perversidade deprime o espírito da pessoa. Por isso a pessoa anda sempre triste, carrancuda, amargurada. Mas a língua benigna é a árvore de vida. Fala em árvore de vida, podemos lembrar da árvore que estava no centro do paraíso, do Éden. A árvore da vida, da qual foram distanciados Adão e Eva depois que pecaram, para que eles não vivessem eternamente, que também é mencionada no livro de Apocalipse, nos últimos capítulos, quando Jesus diz: aquele que vencer, lhe darei de comer da árvore da vida, ou seja, lhe darei vida eterna. Nós podemos associar aqui também a língua benigna, aquela língua que só fala coisas boas, é a árvore de vida, tanto para a pessoa como para os que estão ao seu redor. Eu tenho provado isso, entro numa sala de aula muitas vezes, tem tantos alunos difíceis de lidar, mas tem aqueles que são como um pote de mel, aquela doçura, aquela disponibilidade para aprender, para ajudar, para dialogar, e faz tanto bem para a gente, faz a vida da gente ser um pouco melhor. O quinto provérbio diz que o tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Ou seja, aquele que é tolo, o pai chama atenção, corrige, fala: olha, meu filho, não é assim. Ele não se importa, ele não está nem aí, você não sabe nada, você é um velho, você não sabe nada, eu sou mais atual, sou mais moderno, você está ultrapassado. Mas aquele que observa a repreensão, ele vai se conduzir com prudência e vai evitar muitos problemas. Tem um provérbio antigo que diz assim, que aquele que se livra da ira escapará 100 vezes de um duelo. Ou seja, ele vai estar sempre dando um jeitinho, calmamente, de sair fora do problema, evitar problemas para a vida dele. O sexto provérbio diz assim: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Olha, aí entra aquela história de que dinheiro não traz felicidade, porque quando o coração da pessoa está no dinheiro, ela só se preocupa com o dinheiro, tudo para ela é dinheiro, tudo para ela é dinheiro, então não vê nada de bom nas outras coisas que acontecem. É um grande tesouro que tem na casa do justo. Ele está sempre vendo as coisas boas que ele tem, como Deus está abençoando, como Deus está guardando, como Deus está protegendo. E se acontece alguma coisa errada, ele não reclama, porque ele pensa que tem muito mais bênção para agradecer do que alguma coisa que faltou para reclamar. Mas lá no lucro do ímpio
tem perturbação, porque nada está bom para ele. Ele nunca vê o lado bom, ele sempre vê o lado negativo, ele sempre tem motivo para reclamar. O 7º provérbio diz que os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. Ou seja, a pessoa, quando é sábia, ela quer compartilhar o conhecimento, ela aprendeu lições da vida que ela quer passar para os outros, porque a pessoa não venha passar pelas dificuldades que ela passou para aprender aquilo ali. Ele quer compartilhar a vida, experiência, conhecimento, livrar as pessoas do mau caminho. Mas o coração dos tolos faz diferente. Não, a pessoa tem que se ferrar mesmo, a pessoa tem que estar mal, essa pessoa tem que sofrer. Não alerta ninguém, não aconselha ninguém. Cada um cuida da sua vida, porque está desejando mesmo que o outro se dê mal. O provérbio 8 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha, Salomão se refere ao sacrifício aqui que era feito naquele tempo, quando ofereciam sacrifício de ovelhas e cordeiros para perdoar pecados, antes que Jesus viesse e morresse. E o sacrifício tinha essa intenção de conseguir o perdão dos pecados. Mas o sábio Salomão aqui diz assim que o sacrifício daqueles que vivem na impiedade é abominação para o Senhor, mas que Deus fica feliz ao ouvir a oração daqueles que andam no seu caminho. Provérbio 9 diz que o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça, ele ama. Então, aqui a gente começa a pensar como é que o Senhor se inclina para dois tipos de pessoa, a pessoa boa e a pessoa ímpia. Porque o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Fazendo uma comparação humana, podemos dizer que, como acontece com a gente, porque Deus tem os mesmos sentimentos que nós temos, muitas vezes, menos no pecado. Nós observamos quando uma pessoa maldosa está fazendo alguma coisa e você fica olhando de longe, pensando, lá vem ele, quer ver? Você fica já prevenido contra aquela pessoa. Mas quando você vê que é uma pessoa boa, você fica feliz, você elogia, a pessoa passa, você brinca com a pessoa, você sente prazer na vida daquela pessoa. Provérbios 10. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Correção severa. Se a pessoa deixou o caminho da verdade, se deixou a vereda do Senhor, a pessoa que conhece o caminho da salvação, mas ela se afasta, ela não se importa com aquilo, ela quer o caminho do mundo, ela quer o caminho do pecado. Haverá uma severa correção na vida dessa pessoa, ela vai pagar um preço muito caro, sofrendo as consequências. Mas a Linda diz que aquele que odeia a correção, a repreensão, morrerá. Aquele que não aceita ser repreendido, ele vai persistir no erro, ele vai morrer. Fisicamente, espiritualmente, de todas as maneiras. Provérbio 11. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O inferno, ali no caso, é o Sheol, que diz respeito à sepultura. A perdição é a ruína da pessoa, quando a vida é interrompida. Não se trata de levar ao pé da letra, um sentido literal, porque há ocasiões em que o Sheol representa o inferno de chamas, o castigo eterno, e a perdição, a condenação. Mas nesse caso, Salomão está se referindo justamente à questão daqueles que pedem proteção para Deus, mas eles não têm temor de Deus, não andam no caminho de Deus. Então, como diz o versículo anterior, correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Ele diz que o inferno, a sepultura e a queda para a sepultura estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens, que ele conhece o que está no seu coração, na sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, os seus bons pensamentos, os seus bons desejos e os seus maus desejos também. Deus conhece tudo. Por que ele não faz nada? Porque ele não castiga? Porque ele espera que você se arrependa. Ele espera que você reconsidere, que você pondere na sua vida e fala, não é esse o caminho que agrada a Deus, eu vou sair desse caminho. Tantas pessoas deixaram o caminho da condenação, estão no caminho de Deus, estão felizes. Provérbios 12.
O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O escarnecedor, no sentido literal, quer dizer o zombador. Mas não é só o zombador que quer dizer aqui. No caso aqui é zombador da verdade, aquele que não se importa com a verdade. Ele não ama aquele que o repreende. Ele faz a coisa errada. Se você falar para ele, olha, você está errado, você muda de vida aqui, eu não quero saber. É isso aqui, acabou, vou fazer mesmo. E jamais se aproximará dos sábios, porque ele sabe perfeitamente que os sábios vão repreendê-lo, vão reprovar o que ele está fazendo. É como Jesus diz lá no Evangelho de João: aquele que ama a luz, vem para a luz. Aquele que é das trevas não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reveladas. Mas os que amam a verdade, vêm para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Provérbios 13: o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É uma forma de conhecer quando a pessoa está bem. Tanto na alma, quanto no espírito, quanto na vida terrena. Porque se a pessoa está feliz, a pessoa fica linda. Ela sorri a todo instante. Uma pessoa que sorri é bonita. Não tem pessoa que sorri feia. Não tem. O seu sorriso for sincero, for verdadeiro, é uma pessoa bonita. Todos querem se aproximar dessa pessoa porque a alegria, a felicidade é contagiante. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Então você percebe que mesmo que a pessoa se esforce para sorrir, ela dá um sorriso triste, abatido, que não alegra ninguém. Provérbios 14: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Olha que grande verdade. O coração entendido, a pessoa que é entendida, a pessoa que é sábia, ela vai procurar ter mais conhecimento. Ela nunca vai se cansar de ter conhecimento. Ela quer aprender mais coisas, quer aprender a fazer mais. Faz uma coisa, faz outra, quer mais. Como é que faz isso? Quero aprender a fazer aquilo. Quero aprender a viver melhor, quero ser melhor, quero tratar as pessoas melhor. Porque se eu sou uma pessoa que me sinto solitária e trato mal as pessoas, eu vou afastar as pessoas de mim. Mas se eu tratar bem as pessoas, pelo menos boas amizades eu terei. É por isso que ele diz que o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Apacentar vem do termo que é usado quando um pastor leva as ovelhas para o campo para pastar e traz de volta, leva para tomar água, traz de volta, cuida. Então a boca dos tolos se apacentará de estultícia, ou seja, a loucura é que está apacentando a boca dos tolos. A loucura é que está cuidando da boca dos tolos, e a boca dos tolos está cheia de tolice e de loucura. Porque ela não se importa em buscar o conhecimento. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Senhor, são maus, a pessoa não consegue enxergar nada de bênção nisso, nenhum bem. Tudo para ele é mal, tudo é negativo, porque ele se sente oprimido, ele não confia em Deus. Mas quando a pessoa é feliz, ela não depende de circunstância, ela é feliz e pronto. As pessoas que vão se aproximar dela vão perceber que ela é uma pessoa feliz, e por isso o coração dessa pessoa vai ser um banquete contínuo. Quem é que não gosta de banquete? E aqui fala do banquete da paz, do banquete da felicidade, o banquete do amor, da atenção. Mas o oprimido, aquele que não chega para a luz, aquele que não deixa Deus entrar na vida dele, tudo para ele é mal, todos os dias são maus, não tem nada de bom, não tem segunda, não tem terça, não tem sábado, não tem domingo, todo dia é um problema, porque ele é um ingrato, porque ele não sabe reconhecer as bênçãos que Deus pôs na vida dele. Se a gente parar para pensar, nós temos que ter um olhar mais filtrante, porque tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida e tem tanta coisa ruim. Vamos deixar de ver as coisas ruins, vamos olhar para as coisas boas. Tudo tem um lado positivo, um lado negativo. Se você ficar olhando para o lado negativo, você vai ser uma pessoa oprimida pela sua tristeza. Mas se você olhar para o lado positivo, você vai ver que você tem muito motivo para agradecer a Deus.
Daqui 10 dias eu estarei completando 65 anos de idade, se Deus permitir. Parece que não é bom envelhecer. Mas por outro lado, vamos ver o lado bom. Quantas pessoas chegaram na minha idade com o vigor que eu tenho? Levanto às 5 da manhã, vou trabalhar todo dia, não falto. Hoje ainda estava doente quando eu levantei, estava me sentindo mal, tontura, pressão estava alta. Fui trabalhar, voltei bem, dando glória a Deus, louvando o Senhor. Tendo a oportunidade de falar do Senhor, eu falo. Então, quer dizer, eu não me deixo oprimir, não deixo que a tristeza tome conta de mim, eu não deixo a ingratidão chegar aqui. Por quê? Porque eu sou grato por tudo que Deus fez na minha vida, como mudou minha história no tempo, na eternidade, como realizou os meus sonhos, como abre caminhos diante de mim, como esse que eu tenho aqui para estar pregando o evangelho aqui, para estar aconselhando as pessoas, para estar compartilhando as minhas experiências de vida, tanto na terra quanto na eternidade. Eu quero viver nesse banquete contínuo. E eu quero que você viva comigo nesse banquete contínuo. Nós estamos aqui para celebrar, para glorificar a Deus, para ser grato por tudo que Ele fez por nós. Provérbio 16 diz que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Aí vem aquela palavra que eu vivo falando para tantas pessoas. O que adianta ser rico? O que adianta ser milionário, bilionário, trilionário, não ter esperança? Quantas pessoas enriqueceram, fizeram de tudo para conseguir dinheiro e agora percebe que foi só uma grande ilusão porque não é feliz, não encontrou paz, o dinheiro não traz paz. O que traz paz é ter comunhão com Deus. O que traz paz é ter esperança de salvação. É por isso que Salomão está dizendo, melhor é ter pouco, mas no temor do Senhor. Que não adianta nada ter um grande tesouro, ter muito dinheiro e inquietação. E tem inquietação onde tem dinheiro, sempre tem. Se você é pobre, você sabe que as pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali porque elas querem a sua companhia. Mas se você é rico, você não pode saber. Será que essa pessoa está aqui porque gosta de mim? Ou será que é porque ela está interessada no meu dinheiro? A pessoa não sabe, o rico não é feliz. Ele não tem a felicidade que nós pobres temos. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. No provérbio de número 17, Salomão diz que melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Misericórdia. Quantas casas que tem banquetes frios, odiosos, pessoas tentando se matar. Essa semana eu vi uma notícia que me deixou petrificado. Um garoto de 14 anos esfaqueou a própria mãe, só morava ele e a mãe. Esfaqueou a própria mãe porque ela não queria dar dinheiro para ele pôr crédito no celular para jogar. 14 anos, uma criança, pode-se dizer, mas com o coração cheio de ódio. E é por isso que o Salomão diz que é melhor comer comida de hortaliça, é melhor você comer só a verdura, não ter carne. Você põe ali um pratinho de arroz, feijão, de repente um ovo frito, uma salada de tomate ou de alface, não tem carne hoje? Não tem. Ah, mas tem amor, maravilha, glória a Deus por isso. Porque também essa comida simples mata a fome como a outra. E se você tiver um boi cevado, mas está odiando as pessoas, está sendo odiado, qual a vantagem nisso? Onde que está a felicidade nisso? E no provérbio de número 18, Salomão diz que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Que grande verdade, né? Um homem iracundo. Eu não posso ler essa palavra sem lembrar de alguns pregadores que eu conheço que só falta bater nas pessoas, porque dá murro no púlpito, grita e fala que com ele é assim e desse jeito. Meu Deus, que falta de novo nascimento. Um homem iracundo, um homem cheio de ira, um homem raivoso. E alguns até confessam, eu sinto raiva mesmo. Então não, você tem que sentir outra coisa, tem que se converter, porque se você é convertido, se você é pregador, deveria ser convertido, deveria sentir amor e paz, e não raiva. Raiva não é de Deus. Então o homem iracundo suscita contendas, ou seja, onde ele passa ele vai provocando briga, contenda, confusão, jogando um contra o outro. Mas aquele homem que é paciente,
Ele chega no lugar onde tá pegando fogo, conversa com um e com outro, ele consegue apaziguar tudo. Calma, calma, não é assim que se resolve. Vamos pensar direito, vamos melhorar. Traz aquela palavra de sabedoria, de mansidão, e a mansidão dele apaga o fogo da ira. No provérbio de número 19, Salomão diz que o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Aqui ele está falando sobre a preguiça, né? Muita gente confunde o preguiçoso com aquele que é inábil. É diferente. O preguiçoso, ele não gosta de fazer as coisas. Já aquele que não tem habilidade, ele quer fazer, mas ele não consegue. Tudo que ele põe a mão estraga, então não dá para fazer. Mas a vereda dos retos é bem aplanada. Os justos, eles vão estar sempre melhorando o caminho deles. E aqui Salomão fala da vida espiritual. O preguiçoso é aquele que não lê a Bíblia, é aquele que não ora, aquele que não busca Deus, aquele que quer falar de qualquer assunto menos de Deus, aquele que tem tempo para assistir filme, para assistir futebol, para ver briga de vizinho na rua, mas não tem tempo para estudar a palavra de Deus, não tira um tempo para oração. Nós precisamos adquirir o hábito de não começar o nosso dia se não botar o joelho no chão e falar com Deus. Falar com Deus até que nos tornemos amigos íntimos, nós e Deus. Porque é Ele que vai nos dar a proteção, é Ele que vai abençoar o nosso trabalho, é Ele que vai fazer prosperar todas as nossas atividades. E se nós começamos o dia sem Ele, nós já começamos o dia fracassado. Isso tem que ser levado em conta. Ainda o provérbio de número 20. Salomão diz que o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Que grande verdade ele disse aqui. Você percebe quando seu filho é sábio, que faz tudo para te dar orgulho. Não só para te dar orgulho, ele faz porque ele tem prazer em fazer as coisas certas, em ter temor de Deus. Mas o pai se alegra nele, o pai fala, olha meu filho, olha que orgulho que eu tenho desse menino. Mas o homem insensato vem de insensatez, quer dizer que a pessoa, ela é uma pessoa que não é prudente, uma pessoa que não pensa nas coisas que faz, que é uma pessoa que vai pelo instinto e que não pensa, então ele despreza os conselhos da sua mãe. No verso 21, a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Estultícia, nós já falamos, é tolice, é loucura. É alegria para aquele que precisa de entendimento. Ou seja, se ele é tolo, ele não tem nenhum entendimento. Alguns são tolos porque nasceram tolos, têm deficiência mental. Outros são tolos porque são teimosos. Quer bater o martelo numa coisa que sabe que não é real, mas quer que seja real de qualquer forma. Enquanto não quebrar a cara, não entende, não volta atrás. Mas aqui diz que o homem entendido, ele anda retamente, ele pesa o seu caminho, ele pondera nas coisas que ele fala, nas coisas que ele faz, nas suas atitudes, na sua maneira de agir, porque ele sabe que tudo tem uma consequência boa ou ruim. Provérbio de número 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Meu Deus, que palavra boa essa aqui. Quando não há conselho, os planos se dispersam. Eu fico pensando, algumas coisas são muito recentes para mim. Recentemente, estava numa igreja, ouvi um pastor falando que ele não queria ninguém que desse pitaco na vida dele. Ele quer agir sozinho por conta, ele não quer conselho de ninguém. Ouvir conselho não é perder a liderança, irmão. Você que é obreiro, presta atenção nessa palavra. Ouvir conselho não é perder a liderança. Você vai ouvir o conselho, mas você não é obrigado a seguir aquele conselho. Você vai ouvir o conselho e vai ponderar para ver se vale a pena seguir o conselho ou não. Porque aqui diz que quando não há conselhos, os planos se dispersam. Você planeja uma coisa, ninguém te aconselha, ninguém te dá nenhuma outra opção, você vai ter que tentar aquilo. E se aquilo fracassar, acabou, você não tem plano B. Mas havendo muitos conselheiros, os planos se firmam. Porque se aí você tem plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, se o plano A não der certo, você vai para o B, se não der certo, vai para o C e assim por diante.
Mas se você só tem um plano A e não der certo, você é um fracassado, meu querido. Você não tem para onde correr, não tem a quem recorrer. A sabedoria vem de Deus, nós precisamos dar de mão a nossa sabedoria. É um dos provérbios de Salomão também. Provérbio de número 23. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. O homem se alegra em responder bem, porque a palavra, ela tem um tempo para ser falada. Tem momento para falar uma coisa, tem momento para falar outra. Tem hora que é momento de não falar. A palavra tem que ser dita no seu tempo. Na igreja, na rua, no trabalho, na escola, na vida espiritual, no lar, tem hora de se falar certas coisas, tem hora que não é hora de falar. Isso chama-se sabedoria e prudência. Provérbio 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Ouvi muito essa palavra, Provérbios 15, 24. Para aquele que tem entendimento, para aquele que é sábio, o caminho da vida leva para cima. Aqui tem dois sentidos, nós podemos dizer. Leva para cima para onde? Para o céu. Ou te leva para cima quando você cresce, você sobe acima das pessoas, você é promovido no seu trabalho, no estudo, em casa, na escola, de todas as formas, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Referindo-se tanto à sepultura quanto à condenação, quanto ao fracasso. Porque a pessoa que cai, a pessoa que não se eleva, ela está em ruína, em qualquer posição, em qualquer situação da vida. Mas aqui diz esse provérbio que é falta de entendimento, é falta de sabedoria. E o provérbio de número 25 diz que o Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Dá para entender que essa palavra aqui vai lá para o Alexandre de Moraes, né? O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Vi essa semana a viúva do nosso irmão Clezão chorando lá no congresso porque o marido morreu, porque não soltaram ele, mesmo com parecer favorável da PGR. O cara é soberbo, ele não abaixa para ninguém, a queda dele vai ser grande, Deus vai derrubar ele. E assim como ele, tem tantos outros que são soberbos, não abaixa a cabeça para ninguém, não quer ser inferior a ninguém. E Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, como Jesus, que não agradou a si mesmo, mas se humilhou tomando a forma de homem, e achado na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor não abençoa o soberbo. Se a pessoa é soberba, ela vai sempre se dar mal. Tudo que ela tenta fazer dá errado, tudo que ela investe dá errado, porque o Senhor não abençoa. E sem a bênção de Deus, você não consegue nada. Mas Ele estabelece o termo da viúva. Por quê? Porque a viúva é submissa, porque a viúva é humilde, porque a viúva espera em Deus, porque a viúva não toma a frente, não toma atitude, ela espera que Deus opere na vida dela. Como fala a parábola do juiz iníquo, lá no capítulo 18 de Lucas, que aquela viúva todo dia na casa do juiz falava, me faça justiça. Todo dia ela ia, todo dia, não se cansava, não xingava, não brigava, não murmurava, só ia pedir justiça. E aquele juiz acabou falando, puxa, eu não temo a Deus e nem os homens, mas eu vou fazer justiça para essa viúva parar de vir aqui me perdoar. Se ela fosse arrogante, fosse lá xingar, gritar, você faz justiça para os ricos, para mim você não faz, ele manda pôr ela na cadeia. Mas Deus estabelece o termo da viúva, porque ela é humilde. E é com isso que nós precisamos aprender. Quer ser abençoado? Seja como aquela viúva. O provérbio 26 diz que abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis, são agradáveis. Pensamentos abomináveis. Você para pensar, o mundo hoje está mais abominável do que nunca. No meu tempo de adolescente, a gente via os homens falando palavrão a toda hora, lá na roça, onde trabalhava, era palavrão, piada suja. Mas a gente respeitava as mulheres. Quando tinha uma mulher por perto, a gente não falava palavrão. Mas hoje você vê as mulheres falando palavrão, coisas obscenas, coisas desprezíveis.
E são palavras abomináveis para o Senhor, porque com tantas pessoas mudas pelo mundo, Deus nos deu o dom da fala para que nós usássemos esse dom para glorificar o seu nome, não para falar palavrão, não para ofender as pessoas, não para diminuir as pessoas, mas é o que muita gente faz. E muitas pessoas deixam o seu coração insensato e maldoso soprar palavras abomináveis diante das pessoas e diante do Senhor. Mas aqui diz que as palavras dos puros são agradáveis a Deus, porque nós glorificamos a Deus com as palavras que nós falamos. Verso 27, o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Ele está falando aqui do suborno. A pessoa que é avarenta, ela quer suborno, ela quer dinheiro. E ela não percebe que isso é uma ilusão. É uma ilusão. Ela vai ganhar dinheiro de suborno, não vai prosperar, vai evaporar na mão dela, e ela vai ficar com a culpa diante de Deus. Muito tempo já se passou desde que eu vi uma situação dessas. Eu morava no fundo da casa do meu pai, não tinha condições de pagar aluguel, ganhava muito pouco, trabalhava na roça. E aí a minha esposa soube que tinha uma casa que ia ser tomada de uma família que não precisava, porque era casa popular, seria entregue para a primeira pessoa que fosse fazer a inscrição. E ela foi lá na prefeitura e fez a inscrição e ficou no primeiro lugar. Mas uma outra pessoa que queria a casa também, embora já tivesse casa, foi lá e indenizou o que era responsável pela entrega da casa, deu dinheiro para ele, subornou ele, ele passou o outro na nossa frente. Nós ficamos 10 anos pagando aluguel ainda. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que ele fez com aquele dinheiro? Hoje eu encontro esse homem na rua, às vezes, está velhinho, deve ter gastado dinheiro de suborno há tanto tempo. Depois Deus me deu uma casa, me deu carro, me deu profissão, mudou minha vida, me abençoou. Mas e aquela pessoa que vendeu a honra por alguns trocados? Que vantagem? Que vantagem tem nisso? Outro dia me vi numa saia justa. Fui no mercadinho comprar uma garrafa de Coca-Cola, queria uma Coca retornável. Cheguei lá e encontrei uma pessoa conhecida. Conhecida de vista, não conheço bem, não conhecia bem. Aí comprei e falei, olha, eu soube que é R$3 o frasco, eu não trouxe frasco, então você cobra os R$3 aqui que eu não trouxe. E aquela moça falou, não, faz de conta que eu já comprei, deixa pra lá. E eu fiquei com medo de falar alguma coisa e prejudicar ela, fazer ela perder o emprego e ainda ficar com raiva de mim. Falei, eu tô ajudando o cara tá me prejudicando. Aí eu deixei assim, não falei nada, fui embora, mas aquilo foi doendo na minha mente. Falei, gente, não tá certo, como é que eu faço agora? Eu não vou sujar minha barra por causa de R$3, não tem cabimento. Voltei 3 dias depois lá, comprei outra garrafa de Coca-Cola sem levar o frasco. Falei, olha, eu peguei uma aqui a semana passada e acabei acabou não descontando o frasco, então você tem que descontar 2 aqui, são R$6. Nós não podemos ser avarento. Você vai vender sua honra por R$3, por R$6, por R$20, por R$1.000, por R$10.000, por R$1 milhão? Compensa? Porque é muito mais fácil gastar do que ganhar. Se você tiver R$100 e souber gastar, demora um pouco para acabar. Se você não souber gastar, você pode ter R$1 milhão no bolso, você torra tudo. Numa voltinha que você dá, você gasta tudo. Torra tudo. E aí você ainda fica com a consciência pesada. Então nós precisamos pensar nisso. Agir com avareza perturba a sua casa. Deus não vai abençoar o seu trabalho. Vai ficar aquela coisa ali te perturbando, porque você está dando espaço para o inimigo ir lá e destruir tudo que você tem. Você recebe salário num saco furado, as coisas começam a dar mal, começa a pessoa ficar doente, gastar com remédio, com tanta coisa que não precisava. Mas aqui diz assim, que aquele que odeia presentes viverá, ou seja, aquele que odeia o suborno viverá, porque fará justiça. Provérbio de número 28 diz, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Reflexão aqui, ó. Se o cara é justo, você pode falar o que for, ele para, ele pensa no que você está falando,
Ele pensa no que ele vai responder. Se o que ele vai te responder vai falar o que ele está realmente pensando, como ele se sente, como as coisas realmente são. Mas o ímpio, ele não pensa, ele simplesmente chega, vai falando, xinga, desabafa, não pensa nas consequências, e tudo que nós fazemos tem consequência tanto na vida física quanto na vida espiritual, porque as coisas que nós fazemos nesse mundo têm reflexo na vida espiritual, pode ter certeza que tem. É por isso que muita gente está com a vida destruída, porque não pensa nas coisas que faz, não pensa nas coisas que fala, abre a boca e fala de qualquer jeito, fala qualquer coisa, não se importa, e o inimigo está só esperando você abrir a boca e falar uma besteira e ele pegar a palavra na sua boca para ele destruir sua vida. Provérbio de número 29, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. O ímpio é aquele que vive na impiedade. Por que o Senhor está longe do ímpio? Está longe no sentido de estar longe de atender, está longe de fazer o que a pessoa quer, de ouvir as orações da pessoa, de abençoar a pessoa. Ele não vai dar nada para essa pessoa não tem nada com ele. Como Jesus disse para Pedro naquela noite, que ia lavar os pés dele, não falou, meus pés o senhor não vai lavar, se eu não te lavar você não tem parte comigo, ou seja, você não vai receber nada de mim. Mas Pedro, se humilhando, disse, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus disse, você está limpo, Pedro. A palavra que eu falei já te limpou, você não precisa, senão lavar os pés que está sujo de terra. E o verso 30, a luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Como é bom a gente enxergar a verdade, a gente saber que, embora tanta gente, isso é uma tristeza, tanta gente no caminho da injustiça, morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas quando alguém chega e fala, olha, aquela pessoa se converteu, entregou a sua vida para Jesus, que maravilha, que alegria, que felicidade. Que felicidade, e isso fortalece os outros, te dá um novo ânimo, mais vigor, para você continuar pregando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Ou seja, aqueles que dão ouvidos a quem repreende. A repreensão pode nem ser merecida, mas se alguém está repreendendo, para ouvir. Se você ouve a repreensão de alguém hoje, mesmo que seja para outra pessoa, isso pode salvar a sua vida, pode salvar você de cair numa cilada amanhã ou depois. Não, peraí, já foi falado sobre esse assunto, vou evitar isso aqui. Farão a sua morada no meio dos sábios, ou seja, vai conviver com aqueles que vivem em sabedoria. Provérbio de número 32, o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Rejeitar a instrução, nós vamos lá para Hebreus capítulo 3, versículo 15, quando diz assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa palavra é tão contundente, nós vamos fazer logo as epístolas paulinas e vamos culminar com a epístola aos Hebreus. Essa palavra é tão interessante, tão contundente, que nos fala sobre o quê? Eu lembro quando eu me converti em 83, aquela palavra que eu ouvi foi tão dura porque vinha de encontro com a minha religiosidade, eu não queria ouvir. Ofendia o meu sentimento religioso, mas eu precisava ver se aquilo era verdade, eu não podia rejeitar sem ter certeza que eu estava rejeitando uma mentira, porque se fosse verdade, eu sabia que eu estaria perdido para sempre. E aquilo mudou a minha vida, no tempo e na eternidade. Não somente consegui a salvação, o perdão dos meus pecados e a garantia de entrada no céu, mas também minha vida terrena foi muito abençoada. Porque Deus ouve as minhas orações. Não pode ter alegria maior do que essa, pôr o joelho no chão e saber que o Criador do universo está atento às minhas orações. Adquirir entendimento. E o último versículo do capítulo 15, o 33, diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai a humildade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem é humilde, ela será honrada.
Porque diz aqui, ó, precedendo a honra vai a humildade. Ou seja, antes da honra, você tem que se humilhar. Se você não se humilhar, você não vai ser honrado. Por isso que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Se você tem temor de Deus, você vai parar para ponderar no que você está fazendo, você vai ser uma pessoa humilde, você vai abaixar a cabeça diante de Deus e diante das pessoas, e vai deixar Deus comprar suas brigas e fazer justiça, e Deus vai te honrar. Quantas pessoas me humilharam no início da minha fé, me bateram gostoso, me xingaram na frente dos outros, me difamaram, fizeram tanta coisa e me oprimiram ali. Você vai ficar aí, ó, no cabo da enxada até morrer. Mas lá no céu, Deus deu a palavra e disse, não vai não, vou te tirar daí, eu vou te levantar, você vai para o caminhão pelo tempo que eu achar melhor, e depois eu te levo para a informática, e depois eu te levo para a sala de aula. Vai escrever seus livros, vai publicar seus livros, porque eu vou abrir as portas e vou abençoar a tua vida, e as pessoas saberão que eu te amo. Abaixei a cabeça diante do Senhor, aceitei aquela humilhação que fizeram comigo, toda aquela perseguição, e vejo que hoje todos eles foram derrotados, todos sem exceção. Mas o Senhor honrou a minha vida, me abençoando, me guardando até hoje. É o que vai acontecer com você também, se você permitir que a humildade apareça antes da honra. Precedendo a honra, vai a humildade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.